Então, o primeiro ponto aí que eu queria trazer é o seguinte: não tenho experiência para ser perito. Então, tem muitos colegas que deixam a oportunidade passar porque dizem que não têm experiência suficiente para ser um perito judicial, né? Especialmente recém-formados, alunos recém-formados, né, na graduação, que por não terem, às vezes, nem feito, né, um estágio, nem ter trabalhado, ou está trabalhando, mas há pouco tempo na área, né, no escritório de contabilidade, numa grande empresa, ou até na área financeira mesmo, né? Diz, pô, eu não tenho experiência suficiente, não vou conseguir fazer nada. Bem, isso é bobagem. Por que, que é uma bobagem? É porque, como eu falei aqui mais cedo, a área da perícia é uma área diferente daquela que normalmente você está acostumado a trabalhar. Né? A graduação te ensina para trabalhar numa empresa, né? Ser contador de uma empresa. Né? Dificilmente você vai estar bem preparado para trabalhar numa instituição sem fins lucrativos, terceiro setor, até num banco também, né? É um pouquinho diferente. Eu já trabalhei em banco, na contabilidade de banco, na área pública. Então são áreas assim mais específicas, né, que você vai precisar buscar mais conhecimentos fora da faculdade. E é exatamente o que acontece com a perícia judicial. Né? A perícia judicial ocorre dentro de um ambiente judicial, onde o contador não está acostumado e nem aprendeu a trabalhar. Né? Então, o perito contábil ou o contador, na função de perito judicial, vai atuar dentro de um processo judicial, né? E o processo vai ter lá as suas evoluções, as suas partes, as suas etapas, o seu linguajar próprio, né? Aquele juridiquês. Vai ter lá uma série de procedimentos judiciais que vão acontecendo ali. Nesse caso, o contador ele precisa buscar esse conhecimento, né? Entender como funciona a justiça, como funciona o processo judicial para conseguir atuar ali dentro, né? Não só em termos de linguagem, mas também em termos de saber quais são os procedimentos e como o perito, ou como o contador perito judicial, vai atuar ali dentro. Tá? Então, veja bem, quando alguém diz eu não tenho experiência para ser perito, muito pouco daquilo que você carrega na sua bagagem profissional, tendo trabalhado dentro de uma empresa, muito pouco você vai utilizar na função como perito contábil. Tá? Muito pouco. Porque se você trabalha lá na área de custo, você não sei se você vai usar alguma coisa na perícia judicial. Tá? Você faz elaboração de, né, lançamento, classificação de contas, elaboração de balanço, né, e tudo mais, beleza. Isso aí vai ser fundamental, por exemplo, quando você for fazer uma perícia em prestação de contas, né, que é essencialmente uma perícia contábil. Mas a maior demanda de trabalho para o perito contábil não está exatamente em matérias de contabilidade, está em matérias financeiras. Então, essas matérias financeiras, né, tipo mútuo financeiro, que é empréstimo, financiamento, né, leasing, sistema financeiro de habitação, cartão de crédito, cheque especial, que são as demandas aí da sociedade. Na sociedade, as pessoas têm faz muita contratação, né, de empréstimos nos bancos e tal, acaba indo para a justiça, e aí o juiz acaba nomeando um contador para fazer essa experiência. Então, veja bem, nada disso você aprendeu na faculdade e nada disso você, digamos assim, trabalha, né? Você não tem experiência disso trabalhando no escritório de contabilidade e nem dentro de uma empresa. Então, esses conhecimentos você acaba precisando buscar fora, fora da faculdade,
e fora aí do mundo empresarial, tá bom? Então são conhecimentos que você precisa buscar fora. E muita coisa que você vai precisar, a gente traz aqui no canal, galera da perícia, né? Onde eu ensino aqui contadores a ganharem dinheiro, como peritos contábeis, né? Peritos judiciais. Então, se você está chegando agora aqui no canal, está vendo esse vídeo, né? Pela primeira vez, primeiro vídeo aqui do canal, está me conhecendo agora, dá uma olhadinha aí no nosso acervo do Facebook, não, do YouTube, né? Facebook também, mas o YouTube fica tudo organizadinho. Tem bastante coisa aí para você, tá bom? Eu também tenho um curso de perícia judicial, mas isso aí eu não vou falar agora. Um dia eu falo aqui, tá bom? Mas são conhecimentos que você precisa adquirir aí com o tempo, tá? Então tem muito conteúdo gratuito aqui no canal, dá uma olhada aí, tá? Tem muita coisa mesmo. Eu tenho certeza que muita coisa aí vai te ajudar. Então, só para completar, né, ou finalizar esse tópico, né, quando alguém diz eu não tenho experiência, né, suficiente, pode ser uma pedra aí no teu caminho que está te impossibilitando de se tornar um perito judicial e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, não se preocupa, porque todo mundo, qualquer profissional, mesmo com 30 anos de experiência de mercado, de contabilidade em grandes empresas multinacionais, vão precisar aprender, né, a trabalhar dentro desse ambiente judicial, tá bom? E vai ter que aprender a fazer diversos outros procedimentos que nunca fez na vida, tá? Então, é porque é um ambiente novo, então requer uma, digamos assim, especialização, tá? Bem, boa noite, Bruno. Deixa eu ver o que o Bruno aqui está botando no chat. Ah, Bruno. Bruno aqui está fazendo uma pergunta aqui interessante. Quando eu me formar em ciências contábeis e já tiver o CRC ativo, já posso divulgar meu currículo para exercer a profissão de perito contábil assim de cara? Ou o juiz não aceita um recém-formado? Bruno, excelente pergunta que você fez aqui, muito boa mesmo. Tá? Tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui no canal. E a questão é o seguinte, tá? Passa muito pelo que eu estou falando aqui, né? Essa questão da experiência, da formação. Eu posso dizer que nesse mercado falta perito contábil. Tá? Eu não sei se falta outras especialidades por aí, né? Não sei se falta perito grafotécnico, perito médico, perito de engenharia, eu não sei. Eu sei dessa área onde a gente atua e eu dou aula e eu ensino, né? E eu tenho com outros colegas também peritos contábeis. Mas nesta área falta profissional, tá? Falta profissional. Porque o profissional de perícia, normalmente, não todos, mas normalmente, também atua com outras coisas, né? Faz outras coisas na vida, né? Então, trabalha numa empresa e faz trabalho de perito, dá aula, faz perícia, né? Funcionário público e também faz perícia, tá bom? Então acaba que, mas apesar de que muita gente, muitos colegas atuam 100% com perícia, né? Ganham dinheiro só de perícia. Tem escritório de perícia, né? Inclusive. Tem uma equipe, né, de pessoas que ajudam a fazer perícia, tá? Então tem para todos os gostos aí e necessidades, tá bom? Bem, então sendo assim, o Bruno, eu já vi, tá? Muita gente mesmo. De cara aqui, de lembrança, eu lembro de dois. Um foi uma aluna que no ano passado
falou comigo, professor, aluna da graduação, tá? Da universidade onde eu dou aula. Foi minha ex-aluna. Ela se formou e eu não sei quanto tempo que ela se formou, mas me parece que ela tinha se formado já um ano, menos de um ano atrás, na época que ela falou comigo, no ano passado, e já tinha sido nomeada. Ela ligou para mim, mandou uma mensagem, na verdade, falou, professor, fui nomeado e tal coisa, mas não sei fazer, me ajuda, tá? Foi um caso. E o outro caso, que foi presencial, eu estava, na época, isso já fazem, acho que já fazem uns 8 anos, mais ou menos, porque o processo era físico, e eu fui no fórum, no fórum Fórum de Olaria, aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele fórum, Tribunal de Justiça Estadual, né? Aí eu fui lá, já era assim, finalzinho da tarde, já, quase 6 horas da tarde já, fui lá pegar um processo, que eu tinha sido nomeado, e do meu lado tinha um colega que me abordou, né? Não, você é perito? Eu falei, sou. Aí estava com o processo na mão já, né? Que ele tinha sido nomeado, aí ele perguntou, vem cá, onde eu vejo aqui a minha nomeação? Né? Onde eu vejo aqui onde eu fui nomeado? Aí eu olhei assim, cara, ou seja, ela foi a primeira vez na vida dele que ele foi nomeado, ele não sabia nem manusear um processo, ele não sabia nem onde, em que documento, em que parte do processo ele olhava para ver o nome dele, né? Porque ele foi nomeado, ou ele recebeu um e-mail, ou recebeu um telefonema na época, e aí ele foi lá ver, anotou o número, um telefone, por exemplo, foi lá e pegou o processo. Ou seja, tem muita gente que é nomeada, Bruno, que nunca viu um processo na vida, que não tem experiência. Tá? Esse é um mercado é, que dá oportunidade para todo mundo. Tá? Mesmo porque vai ter processos, aí você vai descobrir com o tempo, que vai ter processos que, depois que o perito ele ganha bastante experiência, ele acaba não querendo fazer. Tá? Ou porque a relação custo-benefício não compensa para ele, porque ele já está abarrotado de processo, então ele vai, digamos assim, filtrando e selecionando somente aquilo que lhe interessa. Tá? Nada de errado com isso, tá? Mas como ele não consegue fazer tudo, então ele vai filtrar, tá bom? E os juízes ficam na mão dos peritos. Como não tem perito suficiente, você vai perceber um dia, né, quando você começar a atuar nessa área, que você vai ser o terceiro ou quarto perito a ser nomeado, porque os anteriores, os colegas nomeados antes de você, não foram aceitando, ou demoraram para dizer se aceitava, ou disse que não ia aceitar. E às vezes até aceita, mas depois larga para lá, entendeu? Então tem isso. Aí o juiz nomeia você, aí você olha lá, eu aceito. Aí faz o trabalho, tá? Mas tem oportunidade para todo mundo.